Olá, tudo bom com vocês? 19 horas, quinta-feira, e hoje é dia do quê? De podcast, aqui no Jurídico Diz que Pode. Que alegria estar aqui com vocês, e hoje nós temos convidadas especiais que já nós vamos apresentá-las. Bom, vocês sabem que aqui o papo não é condominial só, né? Parafraseando o nosso amigo. Mas aqui nós temos uma conversa leve, descontraída, sempre voltado para o mundo condominial, que todo mundo gosta e todo mundo tem que saber se interessar para fazer o melhor e saber viver em comunidade, que isso é o mais importante. Você já se inscreveu no nosso canal? Então faça isso agora, não perca tempo, para você não perder as novidades, os episódios que vão ao ar e os que já tem na nossa plataforma para vocês assistirem, que só tem assunto bom, com certeza vocês vão gostar. E para lembrar também que nós estamos nas plataformas de áudio, todas elas, coloca lá, o Jurídico Diz que Pode, que vocês vão encontrar e vai poder, além de assistir, também escutar a gente em qualquer lugar. Bom, hoje estamos aqui, eu e a Patrícia, linda, loira, maravilhosa. E vamos, voltando, né? Foi passear. Para onde você foi? Conta aí pra gente. Eu fui visitar a Turquia. Ai, que coisa chata. Eu fui de acompanhante da minha mãe. A Turquia, a Grécia, e visitamos as 7 igrejas do Apocalipse. Nossa. Andou de balão? Uma hora você vai contar. Maravilhosa. Qualquer hora você vai contar isso pra gente aqui, coração hein? até. Coração. Mas aí, Patrícia, será que hoje as nossas convidadas vão trazer boas histórias? O que você acha? O que você pode tirar dessa conversa que nós vamos ter daqui a pouquinho aqui? Bom, eu já verifiquei, vi, estudei. Fez a lição de casa. Fiz a lição de casa e elas trazem histórias, elas trazem enriquecimento para quem está de síndico hoje, desde 1997. Brincadeira, tudo isso? 26 anos. Vamos conhecer essa história, então? Elas têm bastante bagagem para apresentarmos, não tem? Que bacana, com certeza. Então, gente, aqui nós temos 2 convidadas maravilhosas, que eu estava, assim, realmente ansiosa para que elas comparecessem aqui e dessem o prazer, a honra e o privilégio de estar conosco, dividindo essa mesa no podcast de hoje. Então, apresento para vocês Sônia Inacaki e Isabel Ribeiro. Gente, sejam bem-vindas, obrigada por terem Nós que aceitado o convite. A gente está muito contente de verdade com vocês, porque eu sei que vocês têm uma história maravilhosa para contar para nós. E com certeza, vamos começar falando da Direcional, né, Sônia? Conta um pouquinho da história da sua empresa, que ela é linda. Muito obrigada, primeiramente, pela oportunidade. Vocês têm um podcast bastante respeitado, que a gente acompanha. Obrigada. Parabéns pelo trabalho também sensacional que vocês fazem. Muito obrigada. obrigada. Uma prestação de serviço que é bem relevante para o mercado. Muito obrigada. Bom, o Nelson Rodrigues falava que para você até chutar um picolé, você tem que ter sorte. Significa que eu quero começar a minha história que teve sim uma pitada de sorte. Que bacana. Né? Os síndicos, muitas vezes eles falam dessa pitada de sorte também. Eu acho que a sorte é presente na vida de todos nós. O que a gente precisa saber é aproveitar as oportunidades. Exato. Mas vamos lá, a minha história, essencialmente, eu sou professora. Eu fiz o magistério. Eu vi isso. Eu fiquei tão feliz quando eu vi isso, porque somos parceiras de magistério, então. Então, ser professora é uma profissão muito linda. Sim. Dei aula durante 2 anos e meio em colégio público. Itaquera, nasci em Itaquera. Não sou corintiana. Nada. Tinha que ter um defeito, né? Vamos parar isso por aqui. Cadê? Boa, com todo respeito. Sou uma São Paulina bem fajuta, mas o que eu gosto de falar do futebol é porque o futebol tá no inconsciente e quebra o gelo. Sim, eu acho que a grande função disso é a gente só quebrar o gelo, é né? verdade. Nasci em Itaquera, dei aula em Itaquera, e eu sempre falo uma frase, né, que quem mudou minha vida foi o Paulo Maluf. Ok. Mas senta que lá vem história. Conta direito porque quando isso. eu era professora, as professoras, elas tinham um hábito, sei lá, todos os anos, as professoras faziam greves. Era comum, é comum, talvez até hoje, que eu não acompanho tanto, né? Mas é muito comum essa classe fazer greves. E lá em 88, 89, era greve todo ano. E o Maluf falou a seguinte frase: professora não ganha mal, professora é mal casada. O quê?
Há eu falei assim, bom, controvérsias. eu já namoro com meu... Eu já namorava com o meu marido, né? Ele conseguia ser mais pobre que eu, porque eu nasci em Itaquera e ele morava lá em São Miguel, vindo do interior do Paraná. Ele é o verdadeiro VIP, vindo do interior do Paraná, né? Boa. Mas eu via futuro nele. Eu via porque ele sempre foi muito estudioso. Que bacana. E aí eu falei, isso daí não vai dar muito certo, né? Se o meu governador, se o meu chefe Diz pensa isso. desta forma, tem alguma coisa fora do ar, tá alguma coisa Algo fora de da errado ordem. não está certo. E eu falei, isso aqui não tem futuro. Embora o país, o futuro de um país, passa pela educação. Sem dúvida. E depois, com a minha maturidade, eu percebo que o futuro de um país passa pela parte jurídica. Porque uma canetada pode mudar a história de um país. E a educação também muda, mas é longo prazo. E uma canetada pode mudar do dia para a noite. Caminham juntas, né? Minutos, né? Caminham juntas. Mas aí eu estava na minha casa, Itaquera muito desanimada, sem saber o que fazer. Uma pessoa bateu na porta da minha casa. Bateu. Aí entra a sorte. Porque uma pessoa bateu na porta da minha casa e eu estava de férias, eu não tinha dinheiro para viajar. Professora, coitadas das professoras, com todo respeito. Com todo respeito, com certeza. todo respeito às professoras. Mas a gente sabe o quanto é sofrível, né? Quanto é uma profissão sofrido. Então eu mal estava lá na minha remunerada. casa, bateu na porta de casa e eu tocava em casamento, em órgão, porque eu incrementava minha renda tocando em casamento. Olha, E aí eu pensei, é um noivo veio me contratar, né? trabalho. E aí, quando eu abri a porta, ele falou, você se lembra de mim? Então, resumidamente, era um rapaz que eu tinha visto 6 anos antes daquele episódio, porque ele afinou o piano na minha casa em 84, isso foi em 90. É uma história incrível. Mas eu acho que é relevante falar isso porque isso foi um golpe de sorte. Porque aquele rapaz para na porta da minha casa, naquele dia, e eu assim, eu quero mudar muito a minha profissão, eu quero sair da educação, da escola, e aí ele falou assim, eu falei pra ele, oi, boa noite, pensando que era um noivo. Sim, sim. Ele falou, Sônia, você se lembra de mim? Eu falei, não lembro, nunca vi esse rapaz, não sei. Aí ele falou assim, eu sou filho do afinador do piano. Eu falei, mas nossa, mas você veio aqui há 6 anos atrás? Ele falou assim, sim. Aí vim você aqui. lembrou. Lembrei na hora. Eu falei, mas você não mora em Santo Amaro, em Itaquera? E ele falou, não, eu moro na estrada Mboi Mirim. Mais pouquinho longe, mais longe ainda. Meu Deus. Eu falei, mas o que você está fazendo aqui, meu Deus? O que você quer de mim? Aí ele falou assim, é que eu trabalho com consórcio e eu passei aqui na frente da sua casa, reconheci sua casa, que eu vou visitar uma amiga no final da sua rua. Eu falei, agora Cláudia, Patrícia, Isabel, vocês concordam que ele não precisava ter parado na porta da minha casa? Não. Pensa! Tava tão perto da amiga já, né? Exato. Aí eu tive um insight, eu falei, mas você não tá aqui por acaso. Eu falei, não, até arrepiou. Eu falei, não. Você falou que você trabalha com vendas? Mas você vende o quê? Aí ele falou, eu vendo consórcio. Eu falei, ali no portão eu fiz a minha primeira venda, porque eu convenci ele a entrar na minha casa. Porque ele não queria me mostrar o que ele fazia, porque ele estava com pressa de visitar a amiga. E ele bateu lá no seu portão a troco de quê? Se ele tava com pressa e não queria te vender nada. Enviado por Deus. É daí que você vai. Eu creio. Porque aí ele entrou na minha casa, eu fiz a minha primeira venda, ele ficou 2h30 me apresentando os produtos. Aí eu falei, quanto que custa a cota mais barata? E aí ele falou, vamos supor, R$500. Nossa, que caro! Ele falou, caro não, é você que ganha pouco. Eu falei, putz, é verdade. Mais um falando que eu tô na posição errada. Me mexer, eu preciso de pau no Maluf, esse rapaz que bate na minha porta do nada. Conclusão, gente, em 20 dias eu estava trabalhando com ele. Vendendo? Consórcio. Carro. Olha. Carro na Avenida Ibirapuera, eu não tinha roupa pra ir. Eu fui comprar 2 saias e 5 camisas. Meu Deus. Porque eu falava assim, gente, como que eu vou me apresentar pras pessoas, né? Uma saia, né? Naquela época, né? O taierzinho, não, mas né? eu acho que roupa assim, eu acho que não... A roupa clássica, na minha opinião, hoje eu me permito usar mais calça, essas coisas. Mas naquela época, não. Eu acho que uma pessoa que vai entrar na casa dos outros tem que ser uma roupa adequada. Sim. Porque, na verdade, quem compra, neste caso, não é o homem, é a mulher. Se a mulher olhasse pra mim e falasse, essa moça não é confiável, não ia vender nada. eu tinha que me apresentar pra mulher falando, o meu negócio é o seguinte, eu só tô aqui pra fazer negócio. Então, eu me dirigia à mulher. Eu sempre tive esse lado
da psicologia. Mesmo sem fazer psicologia, na Olha. verdade, os clientes falam que eu sou meu psicólogo. Porque as pessoas me contam É muitas um histórias. feeling que você tinha natural, né? De saber como chegar nas pessoas. É importante isso. Sim, sim. Aí, quem ouve muitas histórias é a Isabel, que ela vai contar. Que a Uhum. Isabel realmente tem um ouvido super apurado. Nossa, mas eu tô achando essa tão interessante. É. Essa primeira parte eu não Você conhecia. escreveu sobre essa história na Olha, revista? Tem perdi essa o bonde, história? Não, viu? essa história Isabel, você já exatamente tem uma escrita não pauta tem. aí pra colocar. Bom, mas resumindo, gente, Hum. bem resumindo, isso, acho que por isso que eu falo, né, que sorte faz parte do negócio. Foi minha primeira sorte. A minha segunda sorte foi o primeiro cliente que eu conheci, através do consórcio, que ele falou, não, me conta quem me indicou para você, porque quando você ligou, eu estava realmente querendo comprar um consórcio para investir, e eu falei assim, não, seu Sérgio, inclusive o senhor é o meu primeiro cliente. Aí ele falou assim, não, eu já percebi, sabe por que ele percebeu? Porque quando eu vi lá no contrato razão social, eu não sabia o que era razão social. Meu Deus. Aí eu falava, mas eu pergunto para ele qual é a razão social? O que eu faço Gente, agora? eu fiquei em dúvida, como que é uma pergunta dessa? Razão social? Olha a minha ingenuidade. Olha, você Porque era eu era muito bem jovem. inexperiente. Uhum. Aí eu peguei um Muito diário, contrato. É, Aí eu peguei um contrato modelo e falei, o nome da empresa, sua tonta, pode perguntar. mas ninguém ficou sabendo que você não mas sabia. ele percebeu. Percebeu? Percebeu porque ele viu a minha insegurança. Lógico, gente, Sim. eu era o meu primeiro cliente É. em 2 semanas que eu estava trabalhando com vendas. E meu Ah, supervisor não pôde ir comigo. Era razoável. E aí ele perguntou, aí eu falei assim, não, seu Sérgio, eu juro pro senhor, eu achei o senhor na lista telefônica. Então, foi a minha segunda sorte. De ter achado aquele cliente que ele falou, então eu vou te indicar pessoas que eu sei que vão comprar. E de fato, ele me indicou 5 amigos e eu fechei com Olha. 3 no mês seguinte. Então, comecei a trabalhar em vendas dia 13 de agosto de E foi abrindo seu 1990. leque de clientes a partir de então. Fazendo a Ali, carteira, né? eu comecei a ter mais confiança. Hum. Aquela pessoa falou, putz, você pode. Eu captei, eu Captou falei, a mensagem. eu tenho um jeito que meu pai era comerciante, eu falei, acho que eu puxei pro meu pai. Eu acho que eu tenho uma veia do meu pai. Bom, e aí, gente, para até entrar na editora, eu fiquei em consórcio quase 2 anos, fui trabalhar com uma empresa que não era muito interessante, fiquei muito pouco tempo, e uma amiga que eu conheci no consórcio falou, eu trabalho numa editora. Aí deu feeling, Agora né? a sua história começa. Ali a Literalmente. minha universidade, eu estudei na USP, mas a minha grande universidade foi a editora Banas. Eu falo isso para todo mundo. A Banas, a editora Banas, foi a empresa que eu cheguei, assim, totalmente desacreditada, porque revista para mim era Veja, Cláudia, era revista, né, Playboy, né, que tinha na época, vendia horror. É verdade. Era uma época boa das revistas, né? A Áurea, né? A Áurea Sim. das revistas, Sim. e era uma revista para indústria. Então, a Banas fazia revistas segmentadas para indústrias. Era Então, muito não- específica Muito também, né? específica, Não era né, para Michana? Não qualquer era banca. pessoa, né? Não é que nem a Veja, que é para todo mundo, né? Isso. Então, para mim, aquilo ali... E aí você tinha que vender a revista também. Eu tinha que vender espaço publicitário. E foi assim, o meu início na Banas, eu quero contar isso, porque eu cheguei lá completamente desacreditada. Eu falei, isso não vai dar certo, na minha cabeça. Isso não vai dar certo. Eu fui, inclusive, com uma rasteirinha fazer uma entrevista, gente. Eu tinha um blazer. Um blazer. Elegante. Elegante. Quando você senta na mesa com um blazer, uma rasteira. Gente, mas imagina, você vai fazer uma entrevista, porque eu tava desacreditada. Eu falei, eu vou ficar aqui só 3 meses mesmo. Tudo bem, de qualquer jeito mesmo. Se eles me vai. contratarem. Tá, fala o que vocês querem comigo. Tá. Isso, mais ou menos. Só que eu passei por 3 ou 4 entrevistas. E cada pessoa que me entrevistava, que era da diretoria da Banas, eu ficava assim pensando, mas por que você tá perguntando tanta coisa pra mim se eu só vou ficar aqui 3 meses? Aí eu Agora passava é por seu outra foco. pessoa e falava e me perguntava. O Eles ligavam- desinteresse era seu, eles estavam muito Eles interessados. estavam interessados. Olha, Eles e você não viram tava botando fé. alguma coisa em mim que eu não tava enxergando. Ai, meu Eles Deus. viram o potencial. Eles Com viram certeza. potencial. E aí eu fiquei nessa editora quase 4 anos. Eu aprendi tudo. Tudo Era e uma mais um empresa pouco. muito séria, mas eu entrei no dia, eu tenho boas datas, né? Assim, eu tenho 18 de março de 93, e saí só em 97. Olha. Só em dezembro, assim, não. Desculpa, em janeiro de 97. E eu mudei muito rapidamente. Aquela imagem que eu tinha, só vou ficar daqui 3 meses, só 3 meses. Em uma semana, 10 dias, eu já tinha mudado completamente.
O seu pensamento. O meu pensamento. Falou, não, eu é falei, isso que eu essa quero. editora é séria, isso daqui é uma venda consultiva, isso daqui eu vou criar uma carteira, isso aqui eu vou ter eu vou ter relacionamento com o cliente, que é o que eu mais prezo, relacionamento Sim. com o cliente. E eu mudei, aí eu já voltei, né, minhas saias. Ah, bom, já que eu vou ficar aqui, deixa eu Já me que eu arrumar um me pouquinho arrumo melhor, aí, deixar... Aposentou a rasteirinha. É, deixar a rasteirinha só de foi lado, naquele né? dia, e eu incorporei totalmente. Eu ganhei todos os prêmios da Banas, porque eu era uma pessoa extremamente dedicada, porque eu queria fazer a carteira. Tudo tem um porquê, né, Sônia? Foi uma jornada que você teve que trilhar a partir do magistério Sim. para que essa pessoa chegasse até você e que dali, olha os links, um Vendesse link o atrás do outro, consórcio, né? né? As conexões para você chegar ao que você é hoje, né? Porque a Direcional é uma revista respeitadíssima, é um instrumento de trabalho para quem está síndico, né? Sim. E é muito respeitada. Quantas coisas eu falo que eu estudei muito vocês, né? Aí eu vi que a revista, ela é de A a Z, assim, de toda a prestação de serviço, todo tipo de serviço que um síndico precisa, tá em ordem alfabética. É da ABNT ao zelador. Sim, é isso mesmo? Sim, a gente fala, E né? ajudou muita gente em começo de carreira. Quando eu vou ac- fazer as acredito. entrevistas, é muito gostoso que as pessoas contam, né? Que elas não tinham 27 anos. Na época que a Sônia começou, tinham muitos síndicos começando também. Eu E era uma acredito. época sem esse acesso tão fácil à internet que nós temos hoje, Uhum. sem banda larga, era internet de escada, era mais Bem raro. Gente, que difícil, Era um né? outro cenário. Sim. E nesse cenário, eles já tinham material de confiança. Olha, Eles já tinham onde buscar os seus fornecedores. era material de Eles apoio já tinham importante. onde buscar informações sobre legislação, porque a revista já começou ancorada em informações pertinentes para o mercado, né? A Sônia pode entrar mais nesses detalhes. Mas eles sempre me pontuam essa questão. Eu acho isso muito fofo. Louvável, né? Muito né? louvável. É louvável. Fofo e louvável. Fofo e louvável. Não, é porque realmente acaba atendendo ao propósito da revista, né? Que faz todo sentido para você e deve ser um orgulho, com certeza, né? Você ter esse feedback já naquela época, imagina agora. Sim, sim. A gente nasceu com 2 propósitos claros, né? Nós sempre quisemos ajudar os síndicos a serem síndicos, que não é uma tarefa fácil. Isso eu falo num vídeo institucional e falo sempre isso. A gente se coloca no lugar do síndico. Fui síndica durante 6 anos, quis ser síndica durante 6 anos no prédio onde eu moro. E para ver o outro lado, e não é uma brincadeira, não, é uma coisa extremamente séria em todos os sentidos, né? A responsabilidade civil e criminal, saúde, mas também tem um desgaste emocional. Por mais, o meu prédio são só 9 moradores, mas tem um desgaste emocional. Você às vezes escuta algo que não é necessário você ouvir. Né? Tá. Esse vídeo Inclusive, nós vamos passar um fizemos. vídeo da Direcional, olha que bacana. Aqui conta um pouco da história. Esse que Isso. você estava falando, né? Esse é o vídeo institucional, onde aqui a gente também, todas as nossas revistas estão no site. Aí eu falo, né, nossos propósitos são ajudar os síndicos a serem síndicos e ajudar as empresas a se conectarem com os síndicos, que também o síndico é uma figura blindada. Então, a gente tem clareza desde que nós nascemos. E até o fato de, olha aqui, nossos carros, né? Nós temos uma Frota distribuição própria. Vocês que fazem a entrega também dos exemplares? Quando Não é terceirizado. aquele rapaz lá que veio do interior do Paraná, que é meu sócio, meu marido, Hum. ele realmente é um homem de muito potencial e ele fez todo um projeto de distribuição da revista. Que O bacana. síndico Cristóvão Luiz Lopes, ele dá um depoimento, ele fala uma frase que ele repete sempre, vai direcionar o livro de cabeceira dos síndicos. Essa frase é dele. Olha, Ele fala sempre essa frase, né? Ele é um síndico muito conceituado. e como ele é atuante, com certeza é livro de cabeceira, porque é onde ele se apoia. Se tem qualquer problema, ele sabe que ali ele vai encontrar uma solução, ou alguém que o ajude. Sim. A Ana Regina Nagamini, nós trouxemos essa síndica orgânica. Ela é uma mulher extremamente organizada, bem típica japonesa. Eu também sou mestiça japonesa. Não dá Típico pra do oriental, né? Que o Típico do oriental é oriental, super organizado. super organizada. Ela trabalhou no Inmetro por muitos anos, então ela tem toda uma metodologia e a revista sendo impressa. Ai, que bacana. Ela é na gráfica, 20 mil exemplares. Aqui é o prédio da Direcional mesmo, onde nós ficamos, né? Vocês estão lá na Vergueiro, Na né? Vergueiro.
Esse é o prédio esse é o prédio da dona Regina Nagamini. Nós fizemos uma filmagem da torre onde ela é síndica. Mais de 20 mil síndicos. A Roseli Schwartz, Roseli, ela é uma parceira nossa desde que nós nascemos, por conta de que ela é uma escritora, uma palestrante muito respeitada. Sim. Então, nós a chamamos, ela gentilmente, né, amorosamente, ela fez esse vídeo falando, a gente escuta tanta coisa no mercado, mas na Direcional tem a credibilidade e a apuração das matérias. É um dos nossos funcionários, a Emily, a gente tem toda uma equipe, esse é meu sócio. Aquele rapaz, aliás, sabe? Ele está presente. Rapaz, o Fábio, do comercial, a Juliana está com a gente também 22 anos. A gente tem pessoas... Nossa, o pessoal já há muitos anos trabalhando com você, que bacana. O Dr. Cristiano também. Também há décadas, né? Desde que nós nascemos, ele é nosso parceiro. Que bacana. Ele é advogado da Direcional também. Quer dizer, o nosso time pessoal... de peso. O nosso pessoal manuseando revista, porque tudo isso passa pela nossa mão. Eu falo para eles darem um beijinho em cada revista, gente, mas são 20 mil revistas, eles não conseguem. Ser possível, mas a gente faz com amor. Faz com carinho, faz né? Com carinho. E você fala que todas as revistas, todo mês, elas são auditadas? A revista, a tiragem. A tiragem é auditada. O que significa isso? A Fundação Vanzolini, ela conta as revistas por amostragem, obviamente. Ela não conta uma por uma, sim, né? Sim. Mas é o método dela que conta todas as revistas. E ela emite um laudo e carimba. Todas as nossas revistas têm o carimbo da Fundação Vanzolini. Olha. Saem 20 mil revistas por mês da gráfica. Certificando que é isso que sai mesmo. Aí acontece o seguinte, isso é óbvio. Se uma editora, ela quer... né, enganar o cliente é na tiragem, porque ela não vai imprimir 20 mil revistas para jogar fora. Então, ela nem imprime. Então, mas fala que imprimiu. Por isso que a gente audita, nós fazemos e auditamos. Fazemos 20 mil revistas. Perfeito. Então, o primeiro ponto é a tiragem. O segundo ponto é a distribuição. Entendi. Como a gente faz, é porque, óbvio, nós vamos distribuir. Claro. Então, essa distribuição está na nossa mão. Não, nem terceiriza para não ter problema nenhum quanto a não receber. Esse foi um projeto que a Almir entrou na editora. A editora começou em 97, mas o Almir efetivamente entrou na editora em janeiro de 2003. Né? E aí, ele que fez esse projeto da distribuição, porque ele sabia. Antes a gente trabalhava com correio, nós trabalhamos já há um tempo com distribuição terceirizada, mas isso não dá certo. Não deu certo. Não dá certo porque o terceirizado quarteiriza e o motoqueiro não... Todo respeito ao motoqueiro, ele vê que é uma revista Os Cuidados do Síndico, não tem nome, ele fala isso daqui na assinatura, eu vou jogar no lixo que ninguém vai saber. Não vai entregar, ninguém vai controlar ninguém isso. Vai controlar. O síndico não vai falar, mas eu não recebi minha revista. Não vai ligar, né? Não vai ligar para a empresa e falar assim, e aí, esse mês eu não recebi, aconteceu algum problema? Então, porque diante não é assinante. Disso, você nós se compromete com essa trouxemos troca. isso para dentro da empresa e isso é controlado. Assim, isso é um controle assim, absoluto, porque o nosso comprometimento é com o anunciante. Porque se eu distribuo a revista de graça, imprimo tudo isso, tem todas essas matérias, tem um custo. Nós somos mantidos pelos anunciantes, então a fórmula deu certo. Porque a gente tem tiragem, distribuição, anunciante, leitor. Agora, e há mais de 25 anos funcionando dessa forma, né? 26 anos. 26 claro, já. Assim, que tudo isso, hoje a gente está contando uma história bonita, mas imagina o quanto eu passei. Não tem a menor dúvida. O caminho que caminhou até aqui é esse sucesso que tem. Desculpa te cortar, você falou do anunciante, eu não queria perder esse gancho. Como é que você seleciona o anunciante? As empresas que estão aí, a gente entende que pode ter passado por um crivo seu, alguma avaliação, como é que é? Ou qualquer pessoa, vamos supor, eu tenho uma empresa terceirizada, eu quero anunciar. Você faz uma análise da minha empresa, como é que funciona? Bom, a gente levanta o CNPJ sem dúvida nenhuma. Tá. Faz uma due diligence. A gente faz. Se a empresa estiver muito comprometida, a gente já começa a colocar barreiras. Por exemplo, me manda as cartas de anuência. Ou paga adiantado. Tá? Ou paga todo o contrato adiantado. Porque, na verdade, a gente percebe... Eu não posso falar para uma empresa, você não tem meu perfil. Eu não posso falar isso. Mas eu tenho que pensar que eu tenho que proteger o síndico. Então, no contrato está escrito que vai passar por uma avaliação do nosso jurídico, do nosso financeiro. Então, não significa que a pessoa assinou o contrato que eu sou obrigada a publicá-lo. Entendi. Porque tem uma avaliação. E aí a empresa, como a gente começa a colocar barreiras, se a gente percebe que a empresa não tem perfil, quando
eu falo, perfil para ser nosso anunciante, não é porque a empresa é grande ou pequena, não tem nada a Sim. ver, ou se a empresa tem 5 anos no mercado, 2 anos, está começando agora, o CNPJ tem 3 meses, mas a gente percebe que tem pessoas que não estão preparadas para serem empresários, eles têm muita vontade, as pessoas têm muita vontade, mas às vezes, como é que vai concorrer com os outros anunciantes da revista? Entendi. Não Não é vai nem só conseguir. pelo tamanho, né? Mas pela idoneidade também, né? Ver se essa empresa realmente ela vai entregar aquilo que ela tá Exato. propondo porque aí o síndico fala assim, você tem uma empresa aqui, vou contratar. E dá um problemão, fala, A gente tem Sônia. muitas histórias assim, Tem, que deve contrataram ter. com outras empresas e perderam dinheiro, perderam o investimento dos clientes. Tem a obra de fachada, ela costuma ter um valor um pouco maior, elevado. né? Mais elevado. E a gente tem histórias de condomínios que... Entraram em frias, né? Total. Porque foram pelo mais barato, ou não fez, né? Sim, foi mas pela eram inflação. empresas que estavam, que eram... Não, necessariamente, não. Ah, não tá. necessariamente, Minha assim. preocupação é essa, né? Puxa vida, Não. né? Mas Porque vão falar, ao poxa, mas eu longo- fui, porque era uma Não, indicação. Mas é até por ouvir essas histórias, por saber que existe isso no mercado, que tem todo esse cuidado, né? Exatamente. Mas ao longo dos 26 anos, eu não posso negar que, lógico, que nós já tivemos empresas que te deram problema para o condomínio. Aí o síndico liga para a direcional. Aí a direcional intermedia no sentido de vamos ligar para a empresa, vamos cobrar, vamos tentar resolver. Se for o caso, a gente até aciona o Dr. Cristiano para ajudar na medida do possível. Tem empresário que muda o CNPJ e quer voltar para a direcional. Eu falo não. Mas é eu muito sou fácil abrir um CNPJ, não, eu né? sou agora outro CNPJ, mas pensa comigo, você é a mesma pessoa. Mas você é a Não mudou mesma pessoa, Não mudou a exatamente. pessoa. Não mudou a exato. pessoa. Isso não quer dizer nada, né? Isso não quer dizer nada. Então, assim, Cláudio e Patrícia, nós temos esses 2 propósitos, eles são perseguidos diariamente. Né? O japonês fala, né? Qual que é o seu ikigai? Qual que é o que faz você sair da cama? Levantar todo dia. Levantar todo dia. Qual é o seu ikigai, né? Qual é o seu propósito? Por que você faz? Eu entendo que a minha função, eu tô falando minha, mas, gente, tem uma equipe por trás de mim. Sim. Não sou eu sozinha. Sozinha ninguém consegue fazer nada. Com certeza. Tá? Mas eu sinto que tudo que aconteceu, né, nessa trajetória, né, daquele rapaz ter batido na porta, Tudo Depois mudar foi- a história. depois como eu achei o mercado de condomínios também foi interessante, porque eu fui visitar um cliente que era um senhor que anunciou comigo na Banas, na indústria. Eu fiquei um período me associei com um rapaz, eu tive uma sociedade bem curta com uma outra pessoa, que foi importante, porque ele mostrou que aquela Banas, aqueles 3 andares, aqueles 60 funcionários, que esse rapaz me mostrou que era possível começar uma editora de um quarto do apartamento dele. Olha. O rapaz era muito inteligente. Ele fez todo o planejamento. Visionário. Eu não tinha essa visão. Eu admito. Imagina, editora, eu fazer editora, imagina, isso não é pra mim. Meu Deus! Não. E esse tira isso rapaz, de mim. ele viu um potencial em mim. Ele mudou. Ele falou assim, eu quero que você seja minha sócia. Engraçado Não como foi as pessoas enxergam coisas que a gente nem imagina, né, Muito. gente? É que eu muito. acredito que não é do cotidiano, então a gente não vê, né? Tem que ser o terceiro, falar assim, você é Exato. capaz. Então, A gente você está tão pode. mergulhada no fazer também, né? É. Que tem que ter um olhar de fora. Pra Exato, dar foi uma o que ajuda. ele... Aí, como nós trabalhávamos juntos há muitos anos, né? Ele sabendo o meu potencial de vendas, vamos dizer assim, ele falou, quero que você seja minha sócia, eu fui. E a nossa sociedade foi bem breve, mas eu sei que a função dele na minha vida foi mostrar, você também pode. Foi te direcionar. Foi me direcionar. Então, eu fui num cliente para vender um outro título, um outro segmento. E quando o seu Francisco abriu a porta, primeiro que eu fiquei chocada, porque ele estava pele e osso. Nossa. Ele estava magro. Eu falei, meu Deus. E aí ele falou assim pra mim, sinto muito, mas eu não vou comprar nada de você. Eu só te chamei, só aceitei essa reunião, porque eu conheço você da Banas. E eu queria saber como é que você tá. E eu pensei comigo, meu Deus do céu. Sabe aquele pensamento lá nas entrevistas? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? De novo. De novo. Meu Deus. Eu já aprendi, não reclama de nada. É não reclame verdade. de nada. Aceita. Aceita e absorve que as coisas Pra acontecem. conversa não terminar, ele me serviu um café. E aí falei pra ele, Francisco, e você anuncia, então você vende pra quem, então?
porque eu trabalhava com outro segmento. Ele falou assim, eu só trabalho com condomínios. Uau, aí Bom, chegou. não, eu não, na verdade não caiu minha ficha. Na hora, não. Eu falei, tomando café, e por quê? Aí ele falou, porque condomínio não muda de endereço. Aí eu já comecei, Veja né? bem. Como assim? Condomínio paga todas as contas. Mesmo, Francisco? Aí eu já comecei, né? A mexer. Conte-me mais. Aí eu, assim, quase quando eu caí da cadeira, eu falei assim pra ele, e você então, Francisco, anuncia em qual revista? Aí ele virou e pegou um jornal e pôs na mesa. Eu falei, por que você não anuncia numa revista? Ele falou, porque não existe. Aí eu falei, aqui, achei. Caramba. Achei. Eu entendi, pensei comigo, entendi por que esse homem me atendeu. Juro pra vocês, com toda a minha humildade, eu não tô falando que eu sou nada. Gente, eu não sou nada. Na verdade, eu sou até uma tonta. Não, é que eu tenho tanta história também, assim, de boberice. É que você Uma tá vez eu conseguindo fui- captar essas coisas nas entrelinhas. Fala, poxa, tem alguma coisa aqui pra mim. Deixa eu ver o que ele tá querendo falar comigo. Eu sei que ele tá querendo na se hora conectar. não, mas quando ele falou, aí eu captei. Aí eu falei, então não tem revista? Eu pensei, não, mas eu não falei pra ele. Ah, não. Mas Eu você falei pensou, pra ele. agora vai ter. Aí eu pensei assim, só falei pra ele, Francisco, eu posso levar esses jornais comigo? Ele falou, quantos você quiser. Eu falei, ali nasceu a Direcional Condomínios. Que bacana, Porque gente. sabe quando eu falo que eu sou uma tonta? Porque Ai, é meu uma Deus. história pra contar. Tinha outros Quando eu sinais? trabalhava- Não, era uma história. Gente, pra vocês Essa é uma mulher de sinais na vida dela. Brincadeira, hein? Não, isso daí foi assim, pra você ver como eu era uma tonta mesmo. Acho Não que de vez em é, quando não é eu sou. tonta, é a ingenuidade, né? Era. Porque você não tinha essa visão que você tem hoje. Sim. Já pensou se você tivesse naquela época Sim. o que você tem hoje? Nós somos assim, Não, né? é que uma vez Seria aconteceu uma maravilhoso. coisa, gente, que eu fui num cliente no consórcio ainda, eu fui num cliente no Largo da Batata para visitar um cliente. Eu tinha um Fusca, eu consegui comprar um Fusca depois de 3 meses, mas para todo mundo eu tinha um Escort, tá? Porque Ué? eu vendia Ford. Como que eu Ai, tinha? não podia ter um Fusca, Como? uma Volks. Conflito Não. de interesse. Então, veja, pelo menos meu supervisor fala, você nunca fala pra ninguém que você tem esse Fusca, hein? Esconde antes, põe no quarteirão antes. Isso, olha só. Não deixa fazer barulho, lá atrás. é impossível. Mas lá no Largo do Batata, eu tava no meu Fusquinha procurando o número, porque eu tava assim, gente, focada no número que eu tinha que chegar, certo? 466, eu tava no 466. Eu via que tinha gente que passava correndo na frente do carro, tava tendo uma manifestação que eu só vi depois na televisão. Eu não percebi na hora, porque eu desci. E você no meio da muvuca. Eu tava no meio de uma... Uma passeada. Greve de professor. Era greve. Acho que voava pau pra lá, pedra pra cá. E eu lá, no 466, eu tô procurando. Gente, sai da frente, vocês estão me atrapalhando. Então, assim, né? Essa é uma história gente, que que eu bacana. sempre falo, que eu falo, gente, quando eu Olha, tava na televisão, Isabel, eu você vi, precisa escrever isso, não é eu falei, possível. meu Deus, eu tava no meio disso, como é que eu não Aí percebi? caiu a ficha. Faltarão páginas. Faltaram. Mas, gente, desculpa, Imagina. eu tô me sentindo totalmente à vontade Mas pra contar a é. história. Eu fico feliz que você esteja à vontade, imagina. Mas olha, Sônia, pensa uma coisa que a gente estava até conversando. Como que a Direcional consegue. É lógico que com todo esse seu talento, né, com todo esse trabalho maravilhoso que você faz, mas hoje a gente vive a era digital. Como que é ainda uma revista que ainda é Física. impressa, ela ainda sobrevive, as pessoas ainda querem isso, né? Porque hoje é tudo Aí, aqui, né? Eu passo a palavra para dona Isabel Vamos Ribeiro, lá, porque ela agora tem a a vez mão. da Isabel. Muito dessa resposta está na mão da Vamos nossa lá, Machado Isabel. de Assis. Conta pra gente. Uma das coisas que eu reparo, ainda sem entrar na parte do conteúdo, é que a revista, ela não... Você não se distrai fácil com a leitura de uma revista. Se você pega um celular, você está lendo tudo ao mesmo tempo agora. Você está lendo ali, você ouve um pim, já vai, Já te tira da Já foi embora. atenção. Exatamente. né? Não de retoma foco. fácil. Agora, um produto físico, como uma revista e um livro, maravilhoso. ele te mantém mais mergulhado ali. É verdade. Então, você faz uma leitura mais profunda ali. Se um síndico está procurando uma informação sobre hidráulica, e ele vai numa matéria ali, ele vai.
sair informado. Porque ele está interessado Ele está naquilo. interessado, ele vai focado Não naquilo. tem nada que vai tirar a atenção dele. Mas eu acho que vale a gente salientar também que além da revista física, a gente tem o nosso portal. E que no portal tem toda a revista para ele ler. E se ele quiser ler no celular dele, ele recebe também na lista de transmissão Sim. a nossa revista em PDF, ele abre e lê da mesma maneira. O nosso PDF, o nosso arquivo digital, ele é interativo. Se o síndico clicar em cima de um anúncio, vai direto uma mensagem no WhatsApp do anunciante. Que bacana. Ou seja, a então, gente somos está no plataforma papel, online, mas não na online, idade né? da pedra, né? Sim, É bom a gente... sim. Eu acho que vale a gente contextualizar isso. Muito Então, para as interessante novas isso. gerações, ou para aqueles que são mais impacientes e querem o digital, ok, a gente tem também, a gente resolve também, né? Sim, sem dúvida. Isso daí é muito legal. Nunca vi uma revista assim. Sim. Que te remete para quem que te interessa mesmo. Eu O quero prestador de serviço uma que você tá empresa procurando no momento, de né? O pintura, orçamento. eu clico ali e já vou falar com ele. Exatamente. Perfeito. Você Eu queria fiquei perguntar? sabendo, Cláudia, É. eu fiquei sabendo que a Isabela tem um dom. Jura? Isso, juro. Nossa, me conta! Sim, por favor, Patrícia. O dom dela, quando ela faz as entrevistas com o síndico, síndica, o profissional que ela for entrevistar, ela consegue fazer que a pessoa fale o que não era nem para sair daquela caixinha Fala até que ela o que eu quero. guardou. É. Às vezes remota Ela na infância. Tô com medo de consegue, falar ela com você. consegue isso. Que a pessoa faça isso, expõe a vida, conta, né? O que não era para ter contado. Então, Isso é um dom. Posso, Ela abre... posso, então, mostrar algumas matérias? Opa, Pode. vamos lá. Nós temos aqui, né, a direcional tem vários assuntos, matéria jurídica, matéria de comportamento, morador antissocial. Eu faço os vídeos bem curtinhos todos os meses e coloco lá bem rapidamente os assuntos, acessibilidade, Tudo que envolve o mundo do condomínio, contumaz, né? administração, dinheiro. Mas essa aqui, o síndico conta sua história, Ah, é onde a Isabel, ela humaniza o síndico. que bacana. Então, o que que acontece? Eu vou falar bem rapidamente, por exemplo. Nessa edição, nós entrevistamos, a Isabel entrevistou o Paulo Fontes, que é um executivo de TI, então ele conta uma trajetória, desde a época que ele era nerd. Garoto, né? Garoto. Ainda. Então, e até ele é síndico hoje de um condomínio clube. Que é uma cidade. É uma cidade em termos de moradores, de volume de dinheiro que Gigantesco o negócio. que circula, né, para os pagamentos, enfim, é uma Então, cidade. a administração dele foi tão boa que teve um momento que ele tinha 6 milhões de reais em caixa. Então, o que ele fez? Por 5 anos, ele não cobrou a rateio extra. Que bacana. Porque tinha 6 milhões no caixa. Olha que E continuou gestão- promovendo melhorias para os moradores. Gestão mega da comunidade eficiente, ali, né? Mega eficiente. Nós também já tivemos uma das matérias, o Marcelo Korski. Ninguém conhece. Que ninguém Quase conhece. ninguém, quase ninguém. Mas é interessante conhecer o início, porque, por exemplo, outro a gente lado, não sabia. né? Eles são 5 irmãos. Ele é o mais novo, o pai dele morreu quando ele tinha 11 anos. Ele que trabalhar há 13 anos, vai levar documento para cima e para baixo, 13 Olha. anos. Aí No ele foi no ônibus. lia as atas de assembleia, porque ele começou trabalhando num escritório imobiliário. Aham. Então ele lia aquelas coisas só para passar o tempo, né? A Olha. sorte naquela época não tinha celular, então o Aham, jovem aham. lia. E aí... É, E aí não ele tinha nada para começa- distrair. E ele fala muito da sorte. Ele fala que ele estava assim, em momentos certos, em oportunidades corretas, certas, que foram abrindo portas. É claro que tem a competência da pessoa. Sem dúvida, né? sem Mas dúvida. pra Mas quem estar quer no lugar conhecer certo na hora certa faz a Um diferença. pouquinho mais dos bastidores de uma pessoa hoje tão pública, a Márcia São as Radkorski. Toda revista tem Toda essa revista parte. tem. Essa Ah, moça, tá. gente, a Fernanda Casco Silva. Gente, bom, primeiro que ela, mãe, ia ser freira. Foi estudar em Sorbonne, freira. Então, tudo Ó. isso, Isabel. Vai lá. Consegue captar, tirar. E é Tirado. interessante porque essas vivências que eles tiveram, de alguma forma, reflete no que eles se tornaram. E eles se tornaram síndicos de expressão, gente preeminente no mercado. Em algum momento, no ofício deles, eles revisitam experiências passadas. Olha. A mãe dela, por exemplo, servia sopão
Ela, enquanto freira, não, mas depois que ela se casa, forma a família dela, ela continua ajudando o próximo. Então, a menina ia com a mãe, servir sopão, fazer trabalhos de caridade. Que bacana. E com isso, ela vai tendo uma visão maior de mundo. Ela vai conhecendo melhor as pessoas, ela vai tendo aquele desejo de atender às necessidades dos outros. Sendo mais humanizada, Mais né? humanizada. Quando ela se vê num condomínio na idade adulta, ela tem vontade de melhorar aquele condomínio para as pessoas. Quase um servir. Continuar Gente, isso é aquilo que ela já fantástico. trazia. Olha que visão É muito diferenciada, bacana. né? Só que ela muito mexeu legal. no vespeiro. É. A Fernanda, ela tirou a administradora, a empresa de terceirização e a empresa e o zelador. Ela tirou tudo de uma vez, porque ela sabia que ali tinha um problema. Vamos dizer, eles não tinham métodos tão ortodoxos. E ela foi sabotada. A gente Ela foi sabotada, então canos amanheciam furados, etiquetas de sinalização todas. Enfim, isso tudo, gente. A Isabel. Quanta história! Dom. Que bacana! Aldo Busuletti, que é um síndico, vamos dizer que quase ele é o primeiro síndico profissional em São Paulo, quase, ele fala isso. Ele é uma referência no mercado, né? Referência, ele tem hoje 170 prédios. É uma pessoa incrível. Gente, eu admiro. Com uma história de verdade, incrível. Como que alguém consegue... Olha, ser síndico não é para qualquer um. Não, de verdade. Isso daí é estar, né? Estar síndico. Sim. Porque você conseguir administrar 170 unidades... 170 condomínios. Condomínios, Unidades desculpa. pode ser. Não, 170 prédios, né? Gente, deve ser uma loucura. Mas ele foi açougueiro, olha, tá? Ele foi açougueiro, ele estudou economia, então quando eu falo açougueiro é da infância, que ele começou a trabalhar com 10 anos. Então no você açougue. resgata isso. Como que você chegou Sim, aqui? essa Vamos lá, fase, conte-me mais. Qual a sua jornada? Ele subia no banquinho, né, para cortar jornal, o papel, eu não lembro agora, que era para embrulhar a carne, né? Olha. Então era um garotinho ali no banquinho, mas esse garotinho no banquinho, você já vê que ele quer alcançar coisas, né? Já tinha uma visão. Desde pequeno ele quer alcançar. Legal. E a trajetória dele é pautada no alcançar. E o pai dele falou, não, mas você não vai ficar embrulhando carne, não. Você vai ser engenheiro. Então, ele é engenheiro. Aí, ele foi fazer faculdade de economia. Ele é advogado. Fez direito. Que legal, gente. Mas, então, ele fala que a jornada dele, desde pequeno, trabalhando, a ser vontade de servir o outro, de ajudar em casa, Sim, porque que bacana. ser síndico é você querer gostar de ajudar os outros. E gostar de pessoas, né? E gostar de Acima pessoas. tudo. Uma das coisas que a gente vê nessa editoria aqui, que é o Síndico Conta a Sua História, é justamente isso. É mostrar que o síndico é uma pessoa. É uma pessoa com sua humanidade, que inclui seus defeitos, mas inclui seus sonhos, seus desejos. Então, a gente resgata isso, porque eu acho que isso falta no mercado. Eu estava comentando no carro até com a Sônia e com o Levi, né, enquanto a gente vinha para cá, que tem umas novelas, tem os programas de televisão que repetem clichês. E a gente tem que romper com esses clichês. Né, numa novelinha infantil outro dia do SBT, eu estava zapeando, parei. Quando eu ouço a palavra síndico e síndico hoje em dia, eu paro o que eu estou fazendo. Tem uma coisa. Quero saber o que é o que está atenção, acontecendo. E eram as crianças falando, não faz isso porque a síndica não sei o quê, mas falando da síndica, falando horrores. Falando mal. E realmente aparece a síndica e ela é um horror. É a bruxa Ela de 71, né? Aquela Exato. coisa mal vista a mesmo. representação daquilo tudo de Tem que ruim. mudar isso, Super né? estigmatizada. Os pais, né? Os pais ali já falam, a síndica Exato. vai brigar, não faz isso com a síndica. Você vai brigar, traz faz de aquilo, outras a gerações. A síndico xerife. Aí tem, acho que o detetive do prédio azul também tem uma síndica que não é Que é do mal. bacana, que é do mal. Epa, peraí. É Não claro é assim. que somos seres humanos, temos pessoas do bem e pessoas do mal em todas as Com profissões. certeza. Por que o síndico tem que só Só ser ele do mal? levar Mal. pedrada, Não, né? Será que é assim? Porque nesse meio tem de tudo, né, gente? Assim como no nosso meio, Sim, né? sim. Advogado tem bons advogados, como tem advogados que não são tão bons. E os síndicos também. A gente tem que valorizar a classe nesse sentido, humanizando, falando, gente, ele tá aqui. Mostrando. Ele carrega um fardo, fardo, né? né? Um encargo, uma o que eles responsabilidade fazem para tão dar grande. conta dessa responsabilidade? Pergunta pra ele, 170 prédios.
Como que você faz isso? Então, ele tem prepostos, lógico, ele tem toda uma Tudo equipe. bem, mas tudo é o nome como é a dele sua que tá ação, ali, o né? nome A responsabilidade vai o tudo nome para dele. ele. É louvável, é louvável. É louvável, com então, certeza. aqui nessa edição, olha, aí eu gostaria que você, Isabel, falasse da Lígia Ramos, porque ela tem uma história também bem bacana, né? Você quer falar bem rapidinho dela? A Lígia, ela é apaixonada pelos condomínios dela, né? Para vocês terem uma ideia, quem estiver aqui ouvindo a gente, conhece a Lígia, sabe que ela é uma síndica chique, com prédios chique, mas a Lígia não atende só prédios chiques, ela tem até a Minha Casa Minha Vida. Olha. Que ela tá fazendo com enorme carinho. Por quê? Porque ela quer deixar bonito. A Lígia, ela entende de botânica, ela é arquiteta de formação, então ela quer trazer isso. Ela tem uma coisa com ela de promover melhoria e bem-estar para as famílias, para as pessoas. Então, para ela... Porque é um CDHU que não precisa ter a Claro, boa comunicação, boa vivência, Exato. bonito, o né? prédio Bonito. bonito. Ela traz com ela isso, né? Ela deseja levar isso para frente, e outra bandeira dela é a gentileza. É a gentileza entre pessoas, é promover a gentileza nos condomínios. Que também, desde os condomínios mais porque tops aos vamos menos, falar a verdade. financeiramente falando, a gentileza é um produto em escassez. Com certeza. Mas infelizmente. essa questão da gentileza, isso ficaria para um outro podcast, a gente falar, porque existem realmente ferramentas técnicas que você pode mudar o seu interlocutor. Depende muito de como você fala. Então, a gente não consegue mudar ninguém. Sem mas dúvida. Você consegue sim influenciar. Mas acho que depende muito do gestor. O gestor Com tem que ter certeza. esse preparo para lidar com as pessoas. E para não nem fomentar, sempre tem. né? E não fomentar. Não fomentar, porque às vezes Você entra numa pilha do que está acontecendo naqueles grupinhos, exatamente. né? E a pessoa fica desesperada, não sabe como lidar. Ela precisa ter preparo para isso, para lidar com as pessoas, porque senão realmente fica Ou seja, muito difícil. rompe com os clichês daquele síndico bedel que só quer mandar. O síndico de hoje xerife. não. O síndico de hoje Ele ele tem que ter também, preparo, ele tem que saber ouvir, ele tem que ceder às vezes, ele tem que entender que às vezes o condômino que chega furioso na sala dele não tá com problema com ele quer desabafar. Muitas né? vezes, muitas Ele vezes quer desabafar, ele quer um colo ali, ele quer ser acolhido naquela necessidade dele. E às vezes ele nem quer nada disso, ele quer falar, porque uma das coisas que os síndicos pontuam muito é que depois da pandemia, as pessoas estão muito carentes e às vezes elas arrumam até algum probleminha que não existe para chegar no síndico. Já tem pouco desabafar. problema, né? Vamos arrumar uns diferentes que eu quero conversar. Senta e conversa, que é muito mais fácil. Poxa vida, o ser humano vamos. é complexo, É né? complexo. É complexo. Olha, gente, aqui tem muita história. Daria para fazer um podcast para falar de cada um deles. Sim. Que eu sei que a Vera Rogato, vocês fizeram uma Sim. matéria dela também. Ela é demais, Maravilhosa, Ela ficou Vera. emocionada com o Tem artigo aqui, ó, que Vera você Rogato, fez. eu trouxe. Exato. Maravilhosa, a história da Vera no mercado. Ela é maravilhosa. Então, assim, eu acho muito bacana esse cuidado que vocês têm de ter esse espaço para eles. Eu acho que é a voz que vocês estão dando para os síndicos, isso é muito bacana. Sim. Né? Misturando toda a parte comercial, mas é que é a parte que se humaniza. E vocês estão muito de parabéns pelo obrigada. trabalho que vocês estão realizando. Não é à toa que vocês estão aqui. E a gente fica muito contente e muito lisonjeada de vocês estarem trazendo toda essa vivência aqui para o nosso programa. Obrigada. Mas nós estamos aqui já chegando no finalzinho, mas antes nós vamos fazer uma gracinha aqui com vocês. Amor. Você dá um presentinho do Jurídico Diz Que Pode Ah, para as nossas convidadas. Obrigada. Espero que vocês gostem, mas Gostem. aqui a regra tem que abrir para ver se gosta de verdade, hein? Não pode esconder. Olha, Que a gente vê na o que- fisionomia, né? outra questão que os japoneses falam, né? O que vale é o kokoro. O que que é o Cocorô. kokoro? É o coração.
Ai, é o que coração. lindo. É o coração. É presentear com amor e receber com amor. E vocês podem ter certeza que a gente está recebendo com muito E nós amor. estamos e dando com muita muito gratidão. amor. Pode ter certeza que eu amei. Obrigada. Ai, Que é muito bom, que linda. bom. Com Nossa. certeza foi feito pensando em vocês, com muito carinho. Espero que vocês o usem. Ó, é de vidro, não coloca no micro-ondas, já Não. tô avisando. Não pode. De vidro. Ela é de vidro, não é E de como lousa. os japoneses Pode. também gostam da reciprocidade, Ai, meu nós Deus. trouxemos um presente para vocês. Sabe aquele rapaz? Aquele. Aquele. Ah. O VIP? O VIP, sei, O sei. VIP também é um nerd. Ah, Ele é um nerd. é. E ele é um fotógrafo. E eu trouxe um livro para vocês Ai, que lindo. de fotografia da natureza Gente, brasileira. Dá uma olhadinha. Retratos da Natureza Brasileira. que Esse é o coisa mais terceiro linda. livro que ele lançou. Ele tem outros 2 livros, um de Mata Atlântica e outro de borboletas e lepidópteras, que inclusive virou selo no Brasil. Olha. Selo selo do Correio, né? Com algumas fotos de borboletas dele. Ele não só capta a natureza condominial, ele capta a natureza em si também, Olha, né? cada foto linda, gente. Eu E vi que tinha uma que eu vi Tem num uma. dos seus programas, uma de borboleta, a coisa mais linda. E tem uma história, porque esse Olha. livro todinho foi feito por ele, né? A captação das fotos, a diagramação, Olha, gente, a que coisa tratamento mais de linda. imagem. Tudo foi ele que Lindo, fez. lindo. Ele ficou 36 horas do lado da gráfica imprimindo esse livro. mesmo? 36 horas. É a paixão dele também. Sim, e aí tem uma história, depois leiam na página 93. Com certeza. Ai, Que é uma muito bacana. história, é uma foto que ficou até assim. Teve até 93? 93, que é uma É icônica, caçada. né? Hum. É uma caçada de uma coruja, né? A coruja caça, né? Então, e ele conta essa história, parece que ele nunca vai conseguir fotografar, porque acontece tanta coisa, Nossa, mas a foto, ela existe. vamos ver. 93. Eu tô sem óculos, gente. Deixa eu pôr o Aqui, óculos, ó. vamos facilitar a vida. Tá no final. Espera um pouquinho. Aqui. Isso, Ai, que né? linda. Então, é uma caçada. Olha, gente, sim. É uma caçada, né? Que é uma foto que parece que a coruja olhou para ele e falou: fotografa que eu vou voar. E foi o que aconteceu. E essa Esse foto foi o ganhou- momento. Esse foi o momento, e realmente aconteceu. E essa foto foi até Que premiada coisa no linda. concurso, recebeu uma honra. Por tão difícil que é conseguir uma cena dessa dentro da Eu natureza. acredito. Porque é dentro da mata, não é que é montado. É ali. Ele ficou ali de plantão para pegar. Foi uma série. Meio que isso, Lê né? a história, porque vai. Ah, é minutos, muita, né? vamos ver, são minutos. São minutos, Senão né? o pássaro É. voa e acabou. E assim, nós trouxemos também, depois vocês abrem, isso aqui são 2 cadernos da Direcional com as últimas edições da Direcional Ai, Condomínios. Agradecemos. Ai, Então, gente, muito nós e toda a obrigada. equipe. Então a gente que agradece. Somos muito, muito gratas. Mais uma vez, a gente não vai cansar de falar isso, pelos presentes, pela presença. Foi muito bacana, um papo tão gostoso. Gente, parece que a gente estava na sala da casa da gente, fala a Eu verdade. acho, Com certeza. sim, eu me senti Histórias, né? totalmente. Histórias, assim, gratificantes. Com certeza. Ó, e você não contou o segredo de como que você tira tudo isso das pessoas. Uma hora você vai ter que contar isso pra gente, A porque gente volta, né? realmente as pessoas trazem tudo isso e é muito gostoso. Mais uma vez, eu vou agradecer a presença de vocês, agradecer por terem vindo para abrilhantar aqui o nosso podcast, porque vocês sabem, né? Que aqui o jurídico diz que pode!